Começa agora o programa Câmara em Ação. Um contato direto com a população. Trabalhos legislativos, indicações, projetos de lei e entrevistas. Tudo o que acontece na Câmara Municipal de Piracanjuba, você ouve aqui. Olá, muito bom dia. Agora 8h36 em Piracanjuba, começando o programa Câmara em Ação, um canal direto do Legislativo com a população piracanjubense. No programa de hoje estamos recebendo e vamos conversar com o vereador Kênio Jair. Kênio, bom dia, é um prazer falar com o senhor na manhã desta quarta-feira. Bom dia, Danilo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Orquídea e a toda a população de Piracanjuba. Vereador, nós começamos destacando os trabalhos do senhor na área da infraestrutura. E começo com a pergunta: como que o senhor tem analisado a manutenção das estradas rurais, das estradas vicinais do nosso município, e quais são as indicações, as reivindicações que o senhor tem feito para esta área? Danilo, a gente vê que o Executivo está trabalhando aí, nas áreas rurais. Sabemos bem que nossa área rural é bastante grande, Então, eles, à medida do possível, estão fazendo. Na época da chuva, a gente fez algumas solicitações, alguns pedidos, fomos atendidos para socorrer aí os produtores que estavam aí com atoleiro, já que, graças a Deus, tivemos grande movimento de chuvas, E fizemos algumas indicações, junto com o vereador Bruno Baiano, presidente da Câmara, sobre a ponte ali da Cachoeira, que está sendo executada. Pedimos aí a manutenção de algumas estradas que já foi atendidos pelo Executivo, e tem mais algumas aí que estamos aguardando, para serem feitas. Vereador, ainda falando dessa região da Cachoeira e do Monjolinho, também tem uma indicação do senhor de uma fresa asfáltica para a estrada dessas regiões. Como que seria feito esse trabalho? É um pedido da população ali do setor aeroporto, porque aquela estrada ali por baixo do cemitério ali que dá acesso à Cachoeira e ao Monjolinho, que nessa época agora de estiagem, o setor aeroporto sofre muito com poeira ali, porque fica bem próximo, E sempre estão pedindo aí, toda vez pedem para que a prefeitura agoe, mande o caminhão d'água pelo menos 2 vezes por semana para minimizar essa situação. E a gente vendo isso, solicitamos ao Executivo que solicite junto à empresa a fresa asfáltica para tampar aquilo ali, para minimizar, para que evite essa poeira. Mas o Executivo já solicitou, foi passado para a gente, mas está aguardando uma resposta para a doação dessa fresa para que possa executar esse serviço. Vereadora, há alguns dias houve até uma grande repercussão nas redes sociais, as reivindicações da população em questão da iluminação do Lago Afonso Dias Fernandes. Como que o senhor tem visto essa questão, o trabalho do governo municipal na questão da iluminação e também da manutenção ali no Lago Afonso Dias Fernandes Sobrinho? Danilo, a gente fez uma indicação no começo do ano já, se eu não me engano, em fevereiro, para resolver esse problema, pois os postes foram colocados muito altos, e as árvores cresceram ali e tamparam a iluminação e causando ali algum transtorno e correndo risco, da população que faz caminhada ali à noite. Então, principalmente ali no final dele, na parte arborizada, estava bem complicado. Já foi visto lá com o Taboca, o Edmar, já foram compros alguns postes menores que vão ser intercalados dentre aqueles grandes para minimizar esse problema, para ficar abaixo da copa das árvores. Mas de antemão eles já foram lá, fizeram algumas podas que já resolveram em vários pontos. Ainda existem uns 2 pontos que ainda estão escuros, mas acredito que logo instalarão esses postes novos lá e resolverá definitivamente o problema. Vereadora, uma outra demanda ainda nessa questão da infraestrutura é a limpeza dos córregos do açude e também das lajes. O senhor já obteve uma resposta por parte do Executivo Municipal? Danilo, nessa parte ainda não obtive uma resposta, Estou sempre cobrando lá. Eles que vão resolver o mais rápido possível, porque a gente vê, é uma cobrança até dos moradores ali próximos, e a gente passando por lá, a gente dá uma olhada que realmente estão muito sujos esses córregos, e evitar aí problemas, sanitários, na verdade, a gente pede e espera que seja resolvido o mais rápido possível.
E também tem uma outra indicação, que é a construção de uma calçada em volta do CRAS, que fica no setor aeroporto, para localizar melhor, bem ali atrás do estádio Pouso Alto. Isso, Danilo, a gente colocou lá, foi um pedido da população ali próxima, porque serviria até mesmo para eles praticarem atividades físicas, né? Porque é uma área ali de uma extensão até boa. E quando foi construído o CRAS, foram feitas somente calçadas na frente do CRAS. Então a gente solicitou, já viu lá com o Edmar, mas com o executivo, estava com um problema de pedreiros para executar isso aí, mas agora com o processo seletivo, eu acredito que já resolveu e logo acredito que estará sendo feito. Vereador, também um outro trabalho do senhor, outra indicação, e o senhor observa a necessidade de uma rede fluvial na Avenida Beija-Flor, se não me engano, no setor Sebastião de Oliveira. Correto, Danilo. Sebastião de Oliveira, essa é uma solicitação antiga, né, dos moradores ali, a gente vê até antes de outras gestões, é um problema decorrente. Existem casas ali que, na verdade, a gente nem sabe como a pessoa coloca um carro lá dentro pelo tamanho da lombada que eles tiveram que fazer lá para que essa água não adentre dentro de suas casas. Então, já procurei o José Wellington, ele ficou de fazer um projetinho lá pra gente e a gente correr, ajudar o executivo também e buscar um recurso para que possa ser feito e resolva o problema dessa população. Vereador, nessa semana também o senhor esteve na região do Pau-Terra, onde eles sofrem com a questão da falta de água. Ali já tem muitos anos que entra gestão e sai gestão e essa questão do Pau-Terra não é resolvida. Pois é, essa questão foi resolvida aí no mandato do João Barbosa, né? No finalzinho foi colocado essa bomba lá e pelo que a gente ficou sabendo, não sei se por conta de raios, a bomba foi queimada. E desde janeiro eles estão cobrando do executivo e agora esse mês foi me passado essa questão e eu fui atrás do executivo e reuni, a gente viu que existiam algumas falhas ali porque estavam sendo feito processo de licitação para retirada dessa bomba e a gente viu que não necessitaria disso, pois faziam o processo, só que como o processo licitatório é demorado, quando chegava a pessoa a ganhar, eles já não queriam cumprir aquele processo por conta do valor. Então a gente conversou com o Claudinei e vimos que poderia ser feito como dispensa de licitação. Tanto é que já foi feito, já foi pago a empresa, ficaram dessa semana vir retirar a bomba, porque há necessidade de uma empresa, pois lá o poço são 276 metros de profundidade. Então a gente, para resolver parcialmente o problema, a prefeitura foi lá tentar colocar uma água, existia uma abelha dentro da caixa d'água, não conseguiram colocar. Aí nós, em parceria com a Coapil, conversamos com a Coapil, pegamos a água tratada ali na Saneago, fomos lá, fizemos a retirada da abelha e colocamos a água lá, pouca quantidade, é claro, mas para minimizar um pouco a situação, e a prefeitura ficou responsável de pelo menos uma vez, 2 vezes por semana, colocar água lá até ser resolvido o problema da bomba. 8h44 em Piracanjuba. Vereador, sobre a questão também do parcelamento do IPTU, como que o senhor vê essa questão? Vai ser, já tem um posicionamento por parte do governo municipal, se vão parcelar o IPTU para o contribuinte? Danilo, a resposta que eu obtive é que neste ano não conseguiriam fazer, pois já estava muito em cima de emitir os carnês, apesar de não concordar, porque na verdade quando eu fiz a indicação foi no mês de fevereiro e depois o IPTU foi prorrogado para julho, né, agosto. Então, sendo vistas que praticamente todos os municípios do nosso entorno fazem esse parcelamento para o contribuinte, né, parcelam até em 10 vezes, então eu acredito que seria fácil uma resolução. É claro que eles teriam contratado a empresa para fazer o parcelamento, os carnês no caso, mas a gente aguarda. Se não foi esse ano, eu acredito que no próximo o executivo nos atenderá para ajudar a população aí que tenha dificuldade em fazer o pagamento imediato. Vereador, na opinião do senhor, esse não parcelamento, ele pode gerar um prejuízo aos cofres municipais, visto que pode ocorrer o não pagamento desse IPTU? Com certeza, Danilo. A gente até olhou pelo lado da pandemia, né, que as pessoas estão realmente em dificuldade, e a gente vê que esse parcelamento poderia facilitar e realmente ajudar os cofres públicos.
Porque até como eu disse ao executivo, ao invés de prorrogar, jogar para frente, se você jogar um parcelamento aí, até eu fiz lá, no mínimo R$25, um exemplo, a pessoa paga aí R$200. Se parcelar para ele R$25, eu acredito que a pessoa conseguiria pagar. Agora R$200, dependendo da família que ganha aí um salário mínimo, não vai conseguir, vai jogar para frente, vai só dar problema para a prefeitura. Quando é no próximo ano, vem o projeto para a gente, para a Câmara votar para o refis, para dar o desconto de juros e multas. E então, somente prejudicaria, na verdade, e o parcelamento eu acredito que seria bem mais viável aos cofres públicos, pois eu acredito que a maioria das pessoas não atrasariam seu IPTU. Vereador, na área da educação, o senhor tem feito aí indicações de livros para a biblioteca pública, a biblioteca municipal. Na verdade, isso aí, Danilo, não é nenhuma solicitação, esses livros já foram ganhos. Uma pessoa me procurou de Goiânia que já existia lá uma biblioteca, não uma biblioteca pública, era uma biblioteca de livre acesso da população, onde a população te retira os livros e devolvem. E aí, por conta da pandemia, esses livros teve um acúmulo e o processo ficou mais complicado. E é uma amiga minha lá de Goiânia, me procurou e me pediu para comunicar a população e ao município, a Secretaria de Educação, no caso. Já tive conversa com ela, ela nos doou 700 livros para a biblioteca pública. Mas a gente conversa com a Lenísia, ainda como vice-prefeita, né, não tinha assumido a pasta da Secretaria de Educação. Ela nos passou, fui lá, conversamos com o Wilson e havia a ideia de ser criada uma nova biblioteca para que a pessoal tivesse mais acesso aqui perto do centro. Não sei se ali no CSA, onde foi reavaliado pelo município, né? E a gente está aguardando aí só essa posição para ir lá buscar esses livros. 8h48 em Piracanjuba. Vereador Kênio Jair, hoje participa com a gente aqui do programa Câmara em Ação. Vereador Kênio, sabemos também que o trabalho do vereador é em busca também de emendas para o município. Nesse sentido, o que o senhor já tem conseguido galgar para a população piracanjubense? Danilo, conseguimos uma emenda parlamentar aí com o deputado Alisson Lima, que foi destinada ao esporte, que foi lá em janeiro, a gente conseguiu essa emenda. E é com grande alegria que venho dizer que essa emenda já está nos cofres públicos. Na quinta-feira foi depositada, já está aí nos cofres da prefeitura para serem executados. Tive uma conversa com o Diego no início, quando eu consegui a emenda, que foi confirmada, pedi para ele, para que aonde eu queria que fosse usada essa emenda, né? Ele se prontificou. Conversamos também lá com o Zé Wellington, o Claudinei. Então a gente pediu que nesse início fosse colocada no estádio Pouso Alto. Organizando ali, a gente pediu prioridade na iluminação, porque eu sou desportista, eu joguei muita bola, até quando eu fazia faculdade, a gente fez um projeto e trouxe o time júnior do Goiás para jogar aqui. Quando chegou aqui, que ligou as luzes, se eu não me engano, 16 lâmpadas queimadas. Então eles até falaram, mas a iluminação tá ruim e tal, mas nós já viemos, vamos jogar. Então é muito ruim. Então eu fiz essa indicação, pedi prioridade na iluminação, no quadro de energia, que é um caso também que muitas vezes ligavam, trabalhava lá meia hora quando a energia caía, e os bancos de reserva e também os vestiários. E acredito que dará para arrumar mais alguma coisa lá. E a gente está olhando aí com a Secretaria de Esporte do Estado, para assim que puder, né? E o público vier, a gente quer trazer um grande jogo do Estado para ser executado aqui no nosso estádio para inauguração. 8h50. Vereador, e também o senhor tem feito uma indicação de recursos para a compra de um ônibus para as pessoas com tratamento de hemodiálise e também de um carro para pessoas com tratamento de câncer em Barretos. Danilo, isso aí são recursos, né? A gente está tentando conseguir aí com alguns deputados. Ainda não tive êxito ainda, mas estamos aí procurando alguns deputados, porque a gente vê que o pessoal da hemodiálise, até esses dias estavam indo 2 vans para levar esse pessoal. Então,
a gente viu a necessidade, está buscando um ônibus aí que aí, na verdade, o executivo utilizaria somente um motorista, né? Facilitaria também a condição de levar essas pessoas que tanto necessitam de ir para Goiânia fazer essa hemodiálise. E para o pessoal de tratamento de câncer de Barretos, nós fizemos uma indicação, na verdade, para a compra desse carro pelo executivo com a ajuda da Câmara, mas o executivo disse que já tinha o carro, a gente vê que está em más condições e disse que por hora não faria essa compra desse carro. Mas então a gente está buscando um recurso aí, uma emenda parlamentar com um deputado para conseguir essa compra desse carro, que a gente vê que é de grande necessidade, porque as pessoas são 400 quilômetros e a pessoa precisa de uma certa comodidade para poder ir, a gente vendo que é uma doença agressiva, né? Que a pessoa realmente precisa de ir com uma certa comodidade. Vereador Kênio, como que o senhor tem visto também essa questão da Covid aqui no nosso município? A cada dia os casos aumentam, a questão de 15, 17, tivemos até mais de 20 casos por dia, e além também do aumento dos números de óbitos no último mês. Qual o olhar, qual a observação que o senhor tem feito em relação ao número de casos e também a vacinação contra a Covid aqui no nosso município? Quanto à vacinação, né, Danilo? A vacinação eu creio que começou a caminhar a passos largos, né? Que no nosso município já vacinou com 52 anos. Eu acredito que decorrer aí, pela previsão, até setembro, toda a população tenha sido vacinada. A gente vê assim, existe uma grande parte, faz conscientização, nós fazemos conscientização na Câmara, o Executivo faz a conscientização, mas as pessoas muitas das vezes não sei se acreditam, ou a gente sabe que são praticamente aí já são 2 anos, né? Tá indo para 2 anos aí com essa doença. A gente sabe que é complicado ficar em casa, mas as pessoas tinham que se conscientizar, pois o que a gente vê é que as pessoas realmente se aglomeram, abre um pouquinho o executivo, eu acho que precipitou em liberar algumas coisas aí alguns dias atrás, porque vendo que estavam caindo os casos, temos pouco casos, abriu as pernas aí, como a gente diz, e viu que piorou realmente muito a conscientização das pessoas que tinham que ter, mas as pessoas, a gente não sabe, rapaz, porque eu acho que a gente que tem filho, que tem pai mais idoso, a gente se preocupa e a gente vê que as pessoas muitas das vezes não têm essa consciência. Estamos vendo aí, como você mesmo disse, praticamente uma média de 17 casos quase por dia. Então, está muito, e cada dia mais perdendo pessoas, né? Cada vez pessoas mais próximas da gente estamos perdendo por conta disso. Então, a gente pede aí que a população tenha consciência, evite essas festas clandestinas, evite aglomerações. Nos dias mesmo que liberaram aí, que eu disse para você que eu acho que o executivo foi... sei lá, cara, analisou, mas eu mesmo passei um final de semana ali na Baixada, na porta daquelas distribuidoras ali, eles liberaram 50%, tentava era 200%, então estava lotado mesmo. Então as pessoas realmente não têm consciência e não pensam no próximo, na verdade, né? Muito bem, já final de horário chegando, vereador Kênio Jair, muito obrigado pela participação conosco aqui no programa Câmara em Ação, trazendo informações à população piracanjubense. Um bom dia, um bom trabalho para o senhor, até uma próxima oportunidade. Bom dia, Danilo, eu que agradeço a oportunidade e assim que necessitar, nos convide aí, que estamos aí sempre dispostos a passar informações à população e dispostos, e nosso gabinete está sempre aberto, sempre à disposição. Se a população precisar, estamos disponíveis e prontos a servi-los. Acompanhe os trabalhos dos vereadores através das redes sociais no Facebook da Câmara Municipal de Piracanjuba. Você um bom dia e até o próximo programa Câmara em Ação. Câmara em Ação, o passo a passo de tudo que acontece na Câmara de Piracanjuba.